Então, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai discutir, hoje é a última nossa aula, a última aula do bimestre, e esse bimestre a gente teve eu acho que a felicidade, eu tive a oportunidade de tratar com vocês, focar com vocês, as questões sobre a diferença entre o conhecimento científico, religioso, filosófico e do senso comum. E eu fiz isso muito decorrente do que a gente vivencia hoje, sabe? Em termos de o que me parece um certo retorno a mentalidades supersticiosas ou que não são baseadas em evidências, ou seja, muito distantes, mentalidades que se distanciam muito do conhecimento científico. E, particularmente, a mim me assusta esse fenômeno atualmente em crescimento, que é do terraplanismo. Eu, como acho que a grande maioria de vocês, me considero um terrabolista, que é o termo que os terraplanistas usam para os terraplanistas, para os que acreditam que a Terra é redonda, chamam a gente de terrabolista. Então, eu, como bom terrabolista, eu tenho grande afinidade e grande respeito por todos os cientistas, filósofos e pensadores de maneira geral, e pensadoras, né, que formularam, construíram o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia disponível. E por isso me causa espanto, de certa medida, pensar que ainda existam movimentos de negacionismo científico que se tornam mais evidentes atualmente. Talvez sempre tenham existido, mas me parece que o alcance que eles têm agora, inclusive de fazer novos seguidores, ainda é muito, muito amplo. E eu acho que parte dessa culpa, se não toda ela, é de nós, professores, sabe? Porque a gente, dentro da escola, um dos objetivos da escola de formação é repassar aos alunos, conseguir transmitir um acúmulo de conhecimento que as sociedades humanas construíram. E esse acúmulo de conhecimento no mundo atual é o conhecimento científico. Isso faz com que o grande desafio da ciência em si não é nem obter, eu acho que assim, tem dois desafios. Um é obter os conhecimentos nas áreas em que a ciência age, em cada ramo da ciência age, e o outro é fazer com que esse conhecimento produzido, essa ciência profunda, especializada e muito complicada, ela consiga sair um pouco da esfera desse campo científico, desse monte de cientistas, dessa comunidade de cientistas que vão discutir isso e em termos que a grande maioria da população não entende nada, e isso fazer, de certa forma, ser transmitido e apropriado pela sociedade como um todo. O que significa, dentro daquilo que a gente estava vendo, os tipos de conhecimento, fazer com que o conhecimento científico seja cada vez mais presente no senso comum. Só que não é só o conhecimento científico no sentido dos resultados, tá? E aí eu acho que essa é uma questão importante, porque o que me parece muito que é muito frágil e abre possibilidade de termos movimentos negacionistas científicos, e esse é o motivo. As minhas aulas esse bimestre foram todos no sentido de proporcionar a vocês uma reflexão sobre essas questões, para que vocês no futuro não se tornem negacionistas científicos, que vocês saibam se contrapor, mais do que não se tornem negacionistas científicos, que vocês saibam se contrapor a isso. Porque
A grande questão, e é onde reside, eu acho, que a força do negacionismo científico, é o seguinte: a ciência não é o resultado da ciência. O que isso significa? O importante do conhecimento científico, por exemplo, de compreensão do mundo, ou da esfericidade do planeta, né, do fato do planeta ser uma esfera, não é o fato em si do planeta ser uma esfera. Esse é o que menos importa. O que importa é como foi o processo de descoberta disso, como foi o processo de construção do conhecimento. Porque hoje a ciência, no final das contas, para a enorme maioria de pessoas, ela é basicamente um conjunto de conhecimentos, ela representa um conjunto de conhecimentos que são consolidados na sociedade e cujos representantes, ou seja, os cientistas, têm a última palavra em tudo. Então, se você for pensar bem, não é muito diferente da imagem que se tinha de um sacerdote, de um padre, de um bispo, né? Imagina o seguinte: um bispo chegava na Idade Média, ou pós-Idade Média, e falava: ó, Deus quer que você haja de determinada maneira. O bispo tinha mais autoridade do que o padre, e o padre tinha mais autoridade do que o seu pai, e seu pai tinha mais autoridade do que você. Então você tinha uma série de autoridades e que deveria ser respeitada essas séries de autoridades. Hoje, aquilo que era o padre que falava: olha, Deus está castigando, né? Às vezes chegava uma doença e alguém chegava: Deus está castigando o mundo e trouxe essa doença. Todo mundo acreditava. E quem não acreditava, esse era o conhecimento disponível, na verdade, né? E quem não acreditava, com certeza, seria acusado de heresia e seria condenado, podia ser condenado até à fogueira, se questionasse esse conhecimento. O ponto é que, a partir de determinado momento, com o avanço do comércio, com a industrialização, com o renascimento, com a recuperação da filosofia que havia sido produzida no período anterior, né, a esse período medieval, e com a produção de novos conhecimentos, inclusive por parte a gente não pode negar que a própria igreja, monges e padres, etc., produziam conhecimento, inclusive científico, filosófico, científico. A gente, naquele momento, tinha uma quantidade de pessoas que estavam tentando recuperar, tentando transformar essa visão teológica que dominava o mundo para uma visão que fosse baseada em critérios racionais. E mais do que critérios racionais, e eu acho que vem a grande contribuição do Galileu, que é a partir de um procedimento baseado na construção de hipóteses, na experimentação em busca de evidências, e depois do encontro dessas evidências, a transformação disso em teorias, em explicações do tipo científico, diferente daquilo que era propagado de conhecimento, que era o conhecimento revelado, que era o conhecimento do religioso teológico. Então a gente vai ter uma mudança uma mudança gradual, não é uma mudança que ocorre de uma hora para outra, entre a saída de um conhecimento teológico que domina o senso comum, e essa é a questão, para um conhecimento científico que passa a dominar o senso comum. O que acarreta, por outro lado, que o lugar antes ocupado pelos membros representantes da igreja passa a ser ocupado por representantes da ciência. Os cientistas contra os clérigos, contra os padres, contra os sacerdotes. Então, os sacerdotes perdem quase que totalmente essa primazia, essa hegemonia, esse monopólio do saber, e esse monopólio passa a ser dos cientistas. Só que o grande ponto é que os cientistas, muitas vezes, discutem e fazem todo o processo de conhecimento científico, e a grande questão, assim, o que importa não é o fato evidenciado pela ciência, mas como a ciência, isso dentro da ciência, como a ciência chegou àquilo ali, como o cientista chegou àquele modelo, aquela proposta.
E isso é como ocorre dentro dos debates científicos. Então, assim, a gente tem uma coisa muito importante, é que a ciência, ela uh, ela tem muita necessidade, né? Ela se torna refém da sua comunidade científica. E o que não é ruim, na verdade, é isso que faz a ciência de algo diferente de qualquer outra forma de conhecimento. Porque é o seguinte, se um cientista elabora um conhecimento, apresenta uma nova teoria, uma nova explicação sobre alguma coisa, vai haver uma série de cientistas que vão falar, tá, mas como você chegou a esse conhecimento? E vai começar a questionar os pressupostos e os métodos e como é que foi chegado. Se não foi encontrado nenhum problema nesse processo que o cientista, ou seja, e como é que se chega, vai se chegar a discutir isso? Por meio do relato, que é por meio de um artigo científico, de um livro, enfim. Hoje em dia, na maioria das vezes, um artigo científico publicado numa revista científica, que é avaliada por cientistas. Então, para fazer uma descoberta no âmbito da física, o físico ele vai ter que produzir o conhecimento, seja do âmbito puramente teórico, seja do ponto de vista experimental, usando laboratórios, ele vai lá, produz. Aí, depois que ele faz essa produção, esse trabalho, com base, inclusive, em estudos anteriores de outras pessoas que fizeram antes dele, ou que estão fazendo até mais ou menos ao mesmo tempo, ele faz o experimento, descobre as evidências, bola a explicação e publica isso. E publica isso numa que a gente chama de revista científica, que na verdade é um portal de divulgação de pesquisas científicas. E esse artigo vai ser avaliado em algum momento, para quando a pessoa submete um artigo, esse artigo vai ser avaliado por outros cientistas, físicos também, que tenham estudos parecidos com aquilo, vai ser questionado por aqueles cientistas. Se os cientistas acharem que o estudo não apresenta problemas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista teórico, etc., ele vai ser aceito. E uma vez que ele é aceito, ele vai contribuir, ele vai fazer parte daquele acúmulo da ciência. E pode ser que ele traga uma inovação gigantesca dentro de uma explicação. Ele pode ser um novo Newton, pode ser um novo Einstein. Pode ser que ele seja essa pessoa que vai trazer uma inovação. Só que essa inovação, do ponto de vista teórico e metodológico, ela vai ter que ser submetida aos pares cientistas. E é esse processo que torna a ciência algo fascinante, e mais do que fascinante, que torna a ciência algo que pode ser para nós algo crível, algo que a gente pode acreditar. É claro que aquilo que chega a nós não é o processo do artigo científico, essas coisas, o que chega é o resultado. O resultado é descobrir uma galáxia muito distante, não sei aonde. Descobriu a vida, acabaram de descobrir vida em Vênus, né? Uma possível bactéria, enfim. Aí você tem um monte de artigo científico que se contrapor, colocar, não sei o quê. Mas, enfim, o que chega a gente é isso. E aí, para algumas pessoas que não conhecem esse procedimento científico, ou que conhecem de orelhada e que não entendem aquilo ali, as pessoas acham que aqueles cientistas que defendem que há possibilidade de vida em Vênus, que há outras galáxias, que o mundo tem 6 bilhões de anos, ou 15 bilhões de anos, enfim, pessoas pessoas que não conhecem como é feito esse procedimento científico, ou ignoram, ou se contrapõem a isso, às vezes até conhecem, mas quer se contrapor de qualquer maneira, essas pessoas passam a questionar o conhecimento científico, o resultado do conhecimento, porque elas não conhecem o método do conhecimento, e passam a falar, a dar a entender que um cientista nada mais é do que um clérigo, ou seja, que um sacerdote
que mente e que diz que domina um determinado assunto, mas que não domina nenhum determinado assunto. Então, tem algumas questões que estão surgindo aqui. O Levi pergunta primeiro, mesmo assim um artigo desse não vira só uma teoria, ela não chega a virar um fato? Não, o fato é o que é estudado, ponto. Tá? O fato é o que é estudado, o fato existe em si, lógico que ele vai ser estudado. Ele, muitas vezes, dentro do estudo da ciência, assim, o fato não existe antes de alguém ir lá, mas é que ele, de fato, ele não existe para nós antes que alguém vá lá estudar ou reconheça aquele fato quanto fato. Mas, enfim, o fenômeno, ele existe. E aí, o cientista ele vai tentar descobrir como é que aquele fenômeno está ocorrendo, se for uma pesquisa que não é de um âmbito laboratorial, mas de um âmbito de observação, por exemplo, ou clínico, enfim. A partir desse momento que ele vai fazer essa observação e chega a uma explicação, ele vai falar, olha, determinada coisa gera determinada consequência, determinado fator gera determinada consequência, ou seja, determinado remédio gera determinada cura, ou determinado remédio não gera determinada cura, ou determinada explosão acarreta outra coisa, enfim, uma série de coisas vão ser explicadas nos artigos científicos a respeito desses fenômenos. Uma vez que você conseguiu gerar aquilo ali, você vai fazer essa publicação, e essa publicação vai entrar para a comunidade científica. A comunidade científica vai debater aquilo, vai se apropriar daquilo, vai debater aquilo e vai tentar refutar aquilo. Inclusive é isso. Em cima, a ciência se constrói cumulativamente em cima da refutação do conhecimento do outro. Então, não é só a reafirmação. Então, não é porque o Darwin criou a teoria da evolução que todos os cientistas agora são obrigados a seguir os princípios, os preceitos do Darwin. Alguns cientistas falam assim, o Darwin vinha numa explicação assim, assim, assado, aí vai no detalhe, também não vai no geral, falar que não houve evolução. Essa não é a explicação. Mas o Darwin acreditava que a evolução se dava de determinada forma. Não, mas o que a gente está estudando, a partir da biologia molecular, é que esse processo evolutivo se dá numa mutação molecular e tal. E aí é nesse sentido, aí vai falar, não é uma mudança genética hereditária, como Darwin tinha colocado. Então, ou seja, se contrapõe ao Darwin e ao pensamento do Darwin lá atrás, e vai tentando construir. E aí você vai ter uma série de cientistas que vão tentar um se contrapor ao outro. É assim que funciona a ciência. O Lucas comenta aqui que mudanças feitas por descobertas que sabemos bem podem mudar a nossa civilização de uma forma que não sabemos tão bem assim. É verdade. Os cientistas não têm o controle, inclusive, dos usos da ciência. Isso é uma questão interessante, Lucas, que foi algo que a gente não falou, tá? Mas é algo que dentro da sociologia da ciência e da filosofia da ciência é algo que deve ser refletido também sobre, porque a gente se colocou muito contra a ciência como detentora da razão, né? E o poder político contrário à ciência, porque a gente foi estudando alguns casos do Galileu, da Hipátia, enfim, que a ciência estava ali como detentora da razão. Agora, há possibilidades também da ciência, ou de cientistas, não a ciência em si, mas cientistas, fazerem o jogo sujo de governantes autoritários. Por exemplo, isso é uma coisa muito importante, o nazismo, o regime nazista na Alemanha dos anos 40, ele era um entusiasta da ciência. Vários experimentos genéticos que foram feitos no âmbito da medicina, vários desenvolvimentos científicos no âmbito das tecnologias de armas, de transportes, foram feitos pelos nazistas alemães. Então, isso nos coloca como possibilidade de discussão de que a ciência, os usos da ciência, né, que usos a ciência pode ter, a ética dentro da ciência. Então, eu acho que isso é algo muito importante, porque você fazer um experimento que não respeite uma condição humana. Então, os nazistas foram fazer experimentos com os judeus, com os homossexuais, com os ciganos, foram fazer experimentos que, inclusive, eu não sou um especialista na área para falar isso com todas as letras, mas disse que muito do que a gente obteve de avanço no âmbito da genética, de estudo de genética, se deu a partir desses experimentos bizarros
e antiéticos que os nazistas alemães fizeram nos anos 30, nos anos 40. Então, assim, é algo que a gente tem que se questionar. Por isso que, muitas vezes, o embate entre ciência e valores, que é aí representados por denominações religiosas, por políticos, ou por outros cientistas, é um embate muito importante de ser levado em consideração, porque a ciência, de fato, ela não é neutra. Tá? Isso ela às vezes se pretende neutra, mas ela está agindo em função de um determinado objetivo. E esses objetivos eles são politicamente construídos. Então, seja na elaboração da bomba atômica, e aí falando dos nazistas, a bomba atômica começou a ser desenvolvida na Alemanha nazista. E, né, graças a alguns cientistas que fugiram da Alemanha, que saíram da Alemanha, que começaram a ajudar os norte-americanos a desenvolver a bomba atômica nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a ciência não é neutra, a ciência não é portadora de todas as verdades, mas a ciência, de fato, o método científico, a ciência enquanto método científico, ela é muito importante porque ela não é, primeiro, ela não é dogmática, ela é contra o dogmatismo e vai, a partir da busca de evidências, tentar construir conhecimentos que sejam importantes e úteis à sociedade. Tá? E isso fez com que, aí voltando à questão que o Lucas colocou, faz com que haja avanços, haja transformações, haja consequências para a sociedade que muitas vezes a ciência, em princípio, não dá conta de determinar. Então, se você for pegar algumas invenções, inclusive, que ocorreram totalmente ao acaso e que o objetivo era um e de repente se torna outro, como o próprio micro-ondas que a gente usa hoje na cozinha e tudo, ele é fruto de um acaso científico, de um experimento que deu errado e que acabou dando certo. A descoberta da penicilina, enfim, você tem uma série de descobertas e inovações científicas que são fruto do acaso e que acabaram causando trouxeram algum benefício para a sociedade não previsto inicialmente pelos cientistas. Bom, o Levi está perguntando se o que dizem teoria da relatividade, se ela funciona em alguns casos. Cara, aí você tem que perguntar para o professor de física. Eu sou sociólogo apaixonado pela ciência, mas eu não vou entrar nessa, porque esse vídeo depois vai para o YouTube e daqui a pouco está viralizando o professor de sociologia falando bobagem sobre teoria da relatividade, tá certo? Então, não vou entrar nesse mérito, Levi, desculpe, mas o professor Fernando, aqui do campus de São Sebastião, ele tem doutorado em física, ele pode falar sobre a teoria da relatividade, certo? Lucas relembra que tanto ciência quanto religião podem ser usados para justificar algumas atitudes que são questionáveis, com certeza. O Max Weber, que é um sociólogo que a gente vai estudar, ele é um dos sociólogos chamados de clássico, ele vai falar o seguinte: a ciência, isso é uma coisa importante para vocês. A ciência não vai dizer, não é nenhuma ciência, vai dizer o que você deve fazer, tá? Quando você fala assim, a ciência diz que você deve fazer isso, aquilo, outro, tal. Mesmo sobre, a gente está aqui sobre a pandemia, não é a ciência que diz que as pessoas devem manter o isolamento social. O que a ciência diz, e é uma mudança sutil, mas é uma mudança, é que caso não seja respeitado o isolamento social, a tendência de aumentar o número de casos. Caso seja feito, a economia funcione, a sociedade, as pessoas passem a andar na rua como se não houvesse doença, a tendência é que a pandemia se alastre de determinada maneira. Aí vai ter uma série de cientistas vão tentar elaborar projeções de como essa doença vai se espalhar com ou sem isolamento social. Cabe aos políticos, à sociedade e mesmo aos cientistas enquanto cidadãos determinar aquilo que deve ser feito. O que a ciência faz é dizer, em caso de tal ação, a consequência provável é essa. Esse é o papel da ciência. E a ciência pode fazer isso melhor do que qualquer outra forma de conhecimento. Tá?
porque a ciência é baseada em evidências. Esse é um ponto importante. E a ciência também não pode ser baseada em dogmatismos, porque uma vez, e isso é uma coisa que está mostrando bastante essa experiência, a gente está acompanhando da pandemia, é porque em determinado momento os cientistas acham que determinado remédio pode fazer bem, aí de repente vem um estudo falando que não vai fazer bem, e aí tem gente que se aproveita disso e fala assim, e tenta gerar o caos, fala, viu, a ciência não dá conta, os cientistas estão totalmente errados, porque eles disseram uma coisa lá atrás, estão dizendo outra coisa agora, e tem outro dizendo outra coisa em determinado momento. De fato, isso é o processo de construção da ciência. A gente está vendo, no caso do coronavírus, a gente está vendo a ciência sendo construída, isso faz parte do processo. Tá? O que nenhum cientista vai fazer é assim, firmar o pé e falar assim, a cloroquina ela é um remédio que faz bem, que cura. E nenhum vai falar, a cloroquina é um remédio que não cura, até, enfim, o que hoje as evidências estão demonstrando, que a hidroxicloroquina não faz diferença nenhuma em relação ao coronavírus. Então, aí você vai ter um monte de cientistas que fazer testes, e o teste não é assim, meu pai, meu tio, meu vizinho pegou coronavírus e tomou cloroquina e se curou. Isso não é ciência, isso é oreada que você pode dar por sendo cidadão orelha, como qualquer um de nós somos. Mas o cientista que está pesquisando na área não vai de orelhada assim. Ele vai tentar demonstrar a partir do controle, né, do que a gente chama de variáveis, né? Variável, se a pessoa tem doenças anteriores ou não, a faixa etária, o sexo, enfim, o tipo de alimentação, vai tentar isolar vários elementos que podem influenciar na questão da cura de uma doença, e aí, isolado nisso, ele vai fazer a comparação entre aqueles que tomaram remédio e aqueles que tomaram outro, ou tomaram algo que não fazia efeito, e aí eles vão fazer essa comparação. E aí, ao fazer essa comparação, eles vão ver se estatisticamente é relevante ou não. Então, isso é ciência, é aí que se chega ao resultado, se cloroquina tem efeito ou se cloroquina não tem efeito. Não é a oreada do tipo, fulano de tal tomou cloroquina e se curou. Isso aí é bobagem, é balela, é como um amigo meu que é veterinário, inclusive, estava comentando outro dia, num debate nesses grupos de WhatsApp, ele falou assim, olha, e se, assim, você conhece fulano que tomou cloroquina e se curou, eu conheço um monte de gente que toma açaí, e tomou açaí depois que foi e se curou. Isso não significa que o açaí é bom para fazer, é um remédio para coronavírus. Então, assim, pode até ser que seja, mas precisa de uma validação científica para que isso seja referendado e sirva como resultado do conhecimento científico. Bom, tem alguns comentários aqui. Qual é o ponto? E aí, o que me chamou a atenção quando eu vi lá eu acho que mais de um ano atrás, ou cerca de um ano atrás, o A Terra é Plana, esse documentário que eu queria debater com vocês. Me chamou muita atenção o fato de que nos Estados Unidos, isso é coisa que só acontece nos Estados Unidos, eu vou falar, só acontece nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Terraplanista. Você não vai ver nenhum outro país tendo um negócio desse tão grande quanto no Brasil e nos Estados Unidos. É impressionante. Mas, assim, eu fiquei impressionado de ver que como é grande o movimento de terraplanistas e como é que se constroem os argumentos deles. Enfim, eu conheci terraplanistas já e eu acho que assim, o que aquele documentário faz justamente é mostrar, por meio ele vai acompanhando o Mark Sargent, que é né, e outros também, mas o Mark Sargent é o principal, ele vai acompanhar aquilo ali na casa, ele mora lá com a mãe, e a vida dele
é na elaboração de vídeos, de materiais e produtos, inclusive, que eles vendem, sobre a Terra é plana, né? É o Flat Earth uh, Movement, então, ou seja, o movimento da Terra plana. E aí vai mostrar como é que o movimento se constrói, quais são as personalidades, como é que o movimento também tem suas diferenças lá. Tu tem gente que, que xinga o Mark Sargent de terraplanista, que fala que ele não é terraplanista nada, que ele é um agente da CIA infiltrado entre os terraplanistas para confundir a cabeça dos outros. Então, assim, é interessante ver como é que isso ocorre, né? E o que me chama muita atenção é que a gente pode visualizar, não, e para mim, como sociólogo, não é simplesmente as incongruências dos experimentos ou das falácias que eles vão construindo. Porque isso é uma coisa importante. Ele se contrapõe ao terrabolismo, digamos, e se propõe a fazer explicações científicas ou algo próximo à científica, né? Porque na verdade eles não querem construir, e esse é o ponto assim principal. O argumento terraplanista geralmente não se baseia em evidências. Ele se baseia em tentar desconstruir argumentos de leigos, não dos físicos, enfim, mas de leigos, de que a Terra é esférica. Aí ele vai pegar um argumento e falar, olha, se a Terra de fato é esférica, eu não conseguiria ver um prédio que está a 10 quilômetros de distância ou a 50 quilômetros de distância, porque ele estaria do outro lado. Se eu levantasse voo, eu vejo o horizonte reto e ele seria curvo. Se a Terra fosse esférica, teria voos no hemisfério sul, entre o Brasil e a Austrália, por exemplo, que passasse por cima da Antártida e não tenha, eles vão seguindo a linhazinha. Então, eles vão colocando esse argumento, e para a pessoa que não conhece, que é leiga no assunto, ela falou, realmente, isso faz sentido e tal. Aí eles vão jogando argumentos e vão construindo coisas assim impensáveis do ponto de vista científico. Eu acho que é legal vocês terem uma conversa com o Fernando, que é físico, porque ele, por exemplo, tem um ponto que quando você está no mar e vê uma embarcação ir embora, você vê ela desaparecendo. Assim, primeiro você vê o casco desaparecendo, depois você vai ver o mastro desaparecendo. Aí você fala, bom, isso comprovaria que a Terra é redonda, porque se fosse plana, você viria só se distanciando, né, o barco. E aí o que eles falam é que o movimento, há um fenômeno na refração da luz que faz com que você tenha a impressão de que o primeiro some o casco e depois a vela. Ou mais, assim, você não precisa ir para lá, mas quando você pensa assim, bom, se até, de acordo com a teoria deles, e é importante que vocês vejam o documentário, que a Terra é redonda, não é, e como ela é redonda, mas a gente pensa em todos os continentes, né? Na verdade, se você coloca o Ártico, ele é no meio, no modelo deles, é um modelo de pizza. Eu vou colocar aqui para quem não viu. Eu acho que é importante ver, porque ele é aqui. Esse aqui é perfeito. Tá. Deixa eu compartilhar com vocês, apresentar. Aqui. Ó, vocês estão vendo, né? Tá. Então, esse é o modelo da terra plana que eles defendem. Então, qual é o modelo?
é um modelo em que o Ártico está aqui no centro e o Antártico está nas bordas. Então, o Sol, ele não vai, como no modelo ptolomaico, o Sol, a Terra era redonda, era plana, só que o Sol nascia no leste, que eles chamavam de leste, e se punha no oeste, e ia durante a noite ele estaria por baixo da Terra. No modelo terraplanista, é como se fosse uma lanterna que vai iluminando, girando em círculo também, e vai iluminando os diferentes pontos aqui da Terra e girando, né, dando a impressão de que ele estaria circulando o globo, tá? Então, esse é um modelo da Terra plana. O grande ponto é que aí o outro argumento que você vai falar é o seguinte: tá, mas se o Sol ele não se põe, porque nesse modelo o Sol nunca se põe, por que a gente vê o Sol baixando no horizonte, né? E desaparecendo no horizonte para de trás da Terra? Aí eu vou falar que é o modelo de refração. Então, esse é uma consequência da refração da luz. E aí você pergunta para o físico como é que é a refração da luz. Ele vai falar, cara, é um absurdo, a refração da luz não tem nada a ver com esse fenômeno, só que eles já mandam isso para alguém que não entende direito do assunto, a pessoa que não entende direito acha que entendeu e vai se convencendo com os argumentos do terraplanismo, que são argumentos que, para um leigo, pode parecer interessante. Então, assim, qual é o ponto que eu tô querendo chegar aqui? É que os argumentos podem ser convincentes? Podem, principalmente para quem para quem aprendeu que a Terra é esférica, mas nunca se questionou de como que se chegou ao assunto, ao modelo de Terra esférica. Que pessoa que não tenha mínimo conhecimento de como é que se constrói a ciência, como se faz ciência, de como se chegam a essas conclusões, e pessoas que têm, isso é uma característica comum entre todos os terraplanistas, que faz com que os terraplanistas também sejam do movimento antivacina, que sejam pessoas que são negacionistas climáticos, que não acreditam que o mundo esteja mudando de temperatura, que são pessoas, enfim, que têm uma série que não acreditam que o ser humano chegou à Lua e etc, etc, etc. Então, vai acreditar um monte de teoria da conspiração, que são pessoas que acreditam que existe uma grande conspiração ou grandes conspirações que tentam esconder a verdade. E que a verdade só está disponível a essas pessoas, esse seleto grupo de pessoas que percebem que, de fato, isso é tudo uma grande mentira, que as pessoas vivenciam um grande show de Truman, e aí eles fazem referência ao show de Truman. Quem nunca viu, é um filme muito bom, acho que vale super a pena vocês verem o show de Truman, porque é o cara que vive uma grande mentira, ele está vivenciando um reality show, e eles meio que acham que eles são pessoas, todos nós vivemos o reality show, alguns são pagos para poder fazer com que esse grande reality show aconteça, porque a gente acredite, e a grande maioria da população, um monte de ingênuos, e que só eles têm a verdade e sabem a verdade de que a Terra, na verdade, é plana e que, enfim, há um monte de mentiras sendo contadas. Então, não é à toa que essas pessoas que acreditam em teoria da conspiração, e também são pessoas que geralmente têm e não são pessoas ignorantes no sentido de não terem escolaridade, enfim, serem incapazes de terem raciocínio lógico, são pessoas que são inteligentes, mas que têm alguma coisa aí dentro da vivência, personalidade deles, que acreditam nessa teoria da conspiração. E que acreditam mais, e é crença na teoria da conspiração, não é você se perguntar, e aí tem uma diferença tênue, mas importante, entre as pessoas que são negacionistas e as pessoas que são céticas. Isso é uma coisa importante. Por quê? O ceticismo, a pessoa que é cética, ela não acredita em nenhuma verdade dada. Então você pode sim, eu duvido que a Terra seja
esférica. Você pode estar tendo um pensamento cético. Agora, se for um pensamento negacionista, você vai tentar se contrapor a toda e qualquer explicação de que a Terra seja esférica e vai achar que isso faz parte de uma grande conspiração. A pessoa cética, ela vai tentar verificar as evidências de um lado, a do outro, e vai tomar a decisão que lhe parece mais condizente com essas evidências. Então, o ceticismo, ele é muito diferente do negacionismo. Muitas vezes os negacionistas querem se passar por céticos, mas eles não são céticos. Eles se dizem céticos porque eles são céticos em relação a algum modelo de explicação. O que eles são, na verdade, são negacionistas e altamente crentes naquela verdade que eles já acreditam de antemão, ou que eles já são predispostos a acreditarem, que tem a ver com essa comunidade conspiracionista que, quer dizer, não é conspiracionismo no sentido de que faz a conspiração, mas que acredita que o restante do mundo está participando de uma grande conspiração contra a humanidade e contra eles especificamente. Então, a grande questão, e isso que eu defendo, é que o negacionismo climático, o negacionismo científico, o movimento antivacina e vários outros movimentos como esses, eles são fenômenos sociológicos. E a gente tem que entender, sociológicos no sentido de são fenômenos sociais e que devem ser entendidos também, além de serem entendidos pelos físicos e pelos psicólogos e psiquiatras, que essas pessoas, eu acho que os psiquiatras não dão, no documentário eles vão entrevistar psiquiatra, e os psiquiatras não vão dar explicações importantes sobre isso, porque as pessoas não têm patologias psíquicas, ou seja, elas não são doentes mentais, apesar de, às vezes, parecerem, mas elas não são. O que elas, de fato, são é parte de uma comunidade que tem alguns valores em comum e que esses valores podem ser compreendidos à luz de uma ciência da sociedade, que é a sociologia, tá? Então, nesse sentido, eu quero encerrar o nosso bimestre falando sobre reforçando a importância do conhecimento científico, de vocês não se deixarem ser enganados por pessoas que... E não estou falando fazer uma profissão de fé pela ciência, mas dar uma chance para a ciência, especialmente a comunidade científica que está estudando determinados assuntos, te convencer, dar a chance para você ser convencido de determinados assuntos, desde que sejam apresentadas evidências para tal. Se não for apresentadas evidências para tal, você está certo em ter uma certa dose de ceticismo. Mas, por outro lado, não caia nesses contos, os novos contos do Vigário, que são esses contos dessa turma negacionista científica, que eles só estão fazendo um desserviço em pleno século XXI, com tanto de tecnologia já foi inventada a partir de modelos científicos, com tanto de tecnologia que a gente já foi inventada a partir dessas comunidades científicas, e eles se dizem conhecedores do planeta, do mundo, das razões obscuras de que faz o mundo girar. Não, aí eles não acreditam que o mundo girar, porque o mundo está parado, quem gira são as estrelas e o sol, etc. Tá? Então, enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Eu estou vendo que o chat aqui está super animado, mas aí eu acho que vocês estão mais de zoeira aqui, né? E no próximo bimestre, vocês têm alguns trabalhos, mas no próximo bimestre a gente vai começar, o que a gente vai fazer à luz da ciência, que a gente está pensando aqui, que é só a ciência física, biológica, as chamadas ciências naturais ou exatas, a gente tem as ciências humanas, e particularmente as ciências sociais, onde entra a sociologia, que são importantes meios de conhecimento da sociedade que a gente vive, que tem algumas especificidades, alguns limites, até mais do que as ciências naturais, as ciências exatas, por se referir a seres humanos, pessoas com valores como nós, por se referir a fenômenos altamente complexos. Então, por esse motivo, as ciências sociais têm muito mais dificuldade em parecer como algo como a física parece, que é uma ciência pura e
e exata, enfim, as ciências humanas, a sociologia não é, mas ela também, no âmbito da sociologia, o mais importante não é o resultado da produção do conhecimento, mas como se chega a esse conhecimento, né? Como é que esse processo de conhecimento é, como esse processo se dá, como ele é construído, e mais, porque aí a gente falando sobre sociedade, uma ciência da sociedade não tem condição de ser ciência da sociedade se ela não for, de certo ponto, crítica à sociedade, no sentido de ela tentar desconstruir aquilo que a sociedade percebe como verdade, porque é só a partir dessa desconstrução é que você consegue fazer o entendimento, a compreensão daquilo. Então, enfim, de certa maneira, não há possibilidade de ciência social sem ser crítica. Isso não significa que só existe ciência social de esquerda, né, como se tende a muitas vezes achar que toda crítica está sempre à esquerda. Não. A ideia é que haja um processo de desconstrução de desconstrução analítica, né, do ponto de vista analítico, de como é que a sociedade funciona. E esse é o processo tocado pelos cientistas sociais, que a gente vai ver a partir do próximo bimestre, que começa na semana que vem. Tá certo? Então, vocês têm algumas atividades para fazerem antes do encerramento do bimestre, solicito que façam o quanto antes, e muito obrigado por terem feito parte dessa nossa viagem em torno da ciência, que eu achei que foi muito interessante, começando aí pelos gregos antigos, pela Hipátia, passando pelo Galileu, chegando à ficção científica e chegando agora ao terraplanismo. Não é bom? Tá certo? Obrigado, gente. Alguma questão aqui para o professor? Para de chamar para jogar Fall Guys. Estou prestando atenção. Não sei o que é isso. Bom, gente, é isso. Eu vou parar de gravar. Deixa eu parar de gravar aqui.